Viagens no tempo, paradoxos temporais, a física e a possibilidade real de viagem no tempo. Cara, viajar no tempo. Olha só, isso aí é uma das ideias mais malucas e ao mesmo tempo mais fascinantes que o ser humano já teve, né? Desde que a gente começou a entender o tempo como uma coisa que passa, que flui, que anda numa direção, a galera já começou a imaginar. E se desse para voltar? E se desse para ir lá para o futuro, ver como tudo vai estar, ou então para o passado, tentar mudar alguma coisa, isso aí está na nossa cabeça há séculos, cara, desde aquelas histórias mais antigas até os filmes modernos. E não é só filme, não. A ficção científica ajudou muito a empurrar essa ideia para frente, mas tem físico, tem cientista de verdade pensando nisso também. Se você pega ali um De Volta para o Futuro, por exemplo, aquilo ali mexeu com uma geração inteira, cara. O cara pega um carro, joga um capacitor de fluxo, atinge uma velocidade lá absurda e puff, tá no passado. Aí você vê Interestelar já com uma pegada mais científica, com relatividade, buraco negro, dilatação temporal. Quer dizer, não é só uma maluquice de cinema, tem uma base por trás disso. A ficção é o primeiro passo. Ela abre a cabeça da galera, depois vem a ciência tentando explicar se aquilo é possível ou não. E aí que o negócio fica legal, porque a ciência começa a correr atrás de responder essas perguntas meio doidas que parecem impossíveis, mas que no fundo podem estar mais perto da realidade do que a gente imagina. Agora, o tempo, esse cara aí, ele é traiçoeiro, viu? Porque a gente vive ele de forma muito intuitiva. O ontem já foi, o hoje está aqui e o amanhã ainda não chegou. Só que quando você entra na física mesmo, entra na parte dura da coisa, você começa a ver que o tempo é mais um ingrediente do universo, igual o espaço. A gente vive num negócio chamado espaço-tempo, que é tipo um tecido, uma estrutura que molda tudo que existe. E isso aí quem trouxe foi o Einstein, né, com a teoria da relatividade. O que ele mostrou é que o tempo não é absoluto, ele não é igual para todo mundo. Olha que doideira, se você estiver viajando muito rápido, tipo perto da velocidade da luz, o seu tempo passa mais devagar do que o tempo para quem está parado. Isso é real, não é ficção não. Os caras colocam um relógio atômico em avião, mandam ele dar uma volta e quando volta o relógio está um tiquinho diferente do que ficou no chão. É mínimo, mas é real. Ou seja, o tempo é relativo. E isso já abre uma porta, né? Se ele é relativo, talvez a gente consiga manipular isso de alguma forma. A ideia da seta do tempo também é um negócio muito curioso. Por que a gente só lembra do passado e nunca do futuro? Por que a gente envelhece e não rejuvenesce? A resposta que muitos físicos dão é a entropia. A entropia sempre aumenta, ou seja, a desordem das coisas sempre cresce. E isso que dá o sentido do tempo. A seta do tempo é para frente, porque o universo caminha da ordem para a desordem. Mas aí vem a dúvida, e se existisse um jeito de burlar isso? Se o universo tivesse regiões onde a entropia se comporta diferente? Vai saber, né? E quando a gente começa a olhar para o universo como um todo, a coisa fica ainda mais interessante, porque tem regiões do universo onde a gravidade é tão intensa, mas tão intensa, que ela pode distorcer o espaço-tempo de uma forma absurda, tipo perto de um buraco negro, ali o tempo pode andar mais devagar do que aqui. Então, tecnicamente, se você ficasse perto de um buraco negro por um tempo e depois voltasse, talvez aqui já tivesse passado centenas de anos. E para você só alguns minutos. Isso é uma forma de viajar para o futuro, digamos assim. Então, tudo isso vai mostrando que a ideia de viajar no tempo, por mais maluca que pareça, ela tem uns fundamentos interessantes, ela não é só ficção de cinema. E quando a ficção se junta com a ciência, cara, aí o negócio começa a ficar sério. Porque o ser humano, ele é assim, né? Primeiro ele imagina, depois ele tenta construir. Primeiro ele sonha com o impossível, depois ele vai lá e tenta entender se aquilo pode ser real. E com a viagem no tempo, parece que a gente ainda está nesse ponto de transição entre o sonho e a possibilidade científica. Agora, quando a gente começa a falar de paradoxo temporal, aí o buraco fica mais embaixo, cara. Porque uma coisa é pensar na viagem no tempo como uma possibilidade teórica. Beleza, dá para imaginar, dá para discutir, mas quando você começa a considerar o que acontece se uma pessoa realmente voltar no tempo e interagir com o passado, aí a lógica começa a se enrolar de um jeito que parece que a realidade mesmo dá um nó. E o melhor exemplo disso, mais famoso, é o tal do paradoxo do avô. Imagina que você volta no tempo e impede seu avô de conhecer a sua avó. Pronto, você nunca teria nascido. Mas se você não nasceu, como é que você voltou no tempo para impedir o encontro deles? E se você não voltou, então eles se encontraram e você nasceu.
e aí você voltou e impediu. E aí, tá vendo? Fica nesse loop sem fim, cara, que parece que trava até o universo. Esse tipo de paradoxo mostra que o tempo não é só uma linha que dá para ir e voltar como se fosse uma estrada. Tem algo na estrutura do tempo que parece exigir coerência, uma sequência lógica dos eventos. Só que a gente, com nossa mente limitada, tenta aplicar as regras do dia a dia nesse tipo de situação. E talvez o problema esteja aí. Porque, olha só, o que alguns teóricos começam a considerar é que se você voltar no tempo, talvez você não consiga mudar nada. Tudo que você fizer já fazia parte do passado, entendeu? Tipo, você volta e tenta impedir um evento, mas na verdade a sua tentativa é o que causou aquele evento acontecer do jeito que foi. Isso é o que a galera chama de consistência de Novikov, onde qualquer ação que você fizer no passado já estava integrada na linha do tempo. Ou seja, né, não tem como mudar o que já aconteceu, porque sua ação sempre fez parte da história. Parece confuso, mas é uma saída interessante para o paradoxo. Agora, outra ideia que vem surgindo para tentar resolver esses nós temporais é o tal do multiverso. Isso aí ganhou força com a física quântica e depois explodiu de vez na cultura pop. Segundo essa teoria, cada vez que você toma uma decisão, ou cada vez que um evento pode seguir caminhos diferentes, o universo se divide. Então, se você volta no tempo e muda alguma coisa, você não está alterando a sua linha original. Você está criando uma nova realidade, um novo universo. O seu universo de origem continua lá, intacto. E agora existe uma nova versão onde as coisas seguiram outro rumo. Aí não tem paradoxo, porque não tem contradição. O problema é que isso levanta uma outra questão. Se existem infinitos universos com infinitas versões de você, o que significa ser você, né? A identidade vira um negócio relativo também. Mas e quando você mexe com a causalidade, hein? Isso aí é outro ponto tenso, porque o nosso mundo funciona com base em causa e efeito. Primeiro você acende o fósforo, depois vem a chama. Agora imagina se você acendesse o fósforo e a chama aparecesse antes. Parece loucura, mas é esse tipo de coisa que pode acontecer quando você bagunça com o tempo. Tem até aquelas histórias onde uma mensagem é enviada para o passado para impedir uma catástrofe, e aí a catástrofe nunca acontece, e como ela nunca aconteceu, ninguém tem motivo para mandar a mensagem. Então ela não é enviada, e a catástrofe acontece. E volta tudo para o começo. Isso é um ciclo de causalidade que simplesmente não se sustenta. Alguns físicos acham que a própria física do universo tem mecanismos que impedem que esse tipo de coisa aconteça. Como se existisse uma lei de proteção cronológica que barra essas situações ilógicas, tipo, você pode até tentar mudar o passado, mas o universo dá um jeito de te impedir ou então de redirecionar suas ações para que o resultado final continue sendo o mesmo. E tem gente que vai além, dizendo que esses paradoxos são a prova de que viajar para o passado simplesmente não é possível. Você até pode viajar para o futuro com as ideias da relatividade, beleza, mas voltar no tempo. Isso aí talvez nunca role, justamente por causa desses nós lógicos. E o que deixa tudo ainda mais interessante é que a física quântica, que trata das partículas subatômicas, parece lidar com o tempo de um jeito totalmente diferente da física clássica. Lá, os eventos podem acontecer sem uma ordem definida. A causalidade é uma coisa meio nebulosa, tá? Então, talvez a chave para resolver esses paradoxos esteja nesse mundo quântico que ainda é cheio de mistério. O tempo ali parece mais uma possibilidade do que uma linha rígida. Talvez o tempo seja como uma rede de caminhos possíveis e não um trilho fixo. E se for isso mesmo, a nossa noção de paradoxo pode simplesmente desaparecer, porque a gente está tentando aplicar uma lógica linear num sistema que não funciona assim. Agora, quando a gente entra na parte da física mesmo, aí o papo muda de figura. Porque uma coisa é ficar na especulação, na filosofia, nos filmes, nas ideias malucas. Outra é quando os físicos sentam, escrevem as equações, fazem os cálculos, e aí começa a perceber que, talvez isso aí nem seja tão impossível assim. Só que para entender isso, a gente tem que lembrar que a física trabalha com modelos, né? Com leis, com teorias que tentam descrever como o universo funciona. E nessas teorias, a viagem no tempo aparece de forma meio natural em alguns cenários.
especialmente quando você fala de relatividade geral. A relatividade geral, cara, ela é um negócio lindo e ao mesmo tempo absurdo, porque o Einstein chegou lá em 1915, colocou na mesa uma ideia de que o espaço e o tempo são uma coisa só, um tecido, e que esse tecido pode ser curvado pela presença de massa e energia. Quanto mais massa, mais curvatura. E quanto mais curvatura, mais o tempo é afetado. Só que aí o pessoal começou a explorar soluções dessas equações da relatividade e percebeu que em certos casos dá para formar estruturas que seriam teoricamente passagens para outros pontos do espaço-tempo. E aí entra o buraco de minhoca. O buraco de minhoca é tipo um túnel que conecta dois pontos distantes do espaço e do tempo. Imagina você ter um papel com dois pontos desenhados. A distância entre eles é grande, mas se você dobrar o papel e furar com um lápis, você conecta os dois pontos com um túnel curto. Isso é o que o buraco de minhoca faz com o espaço-tempo. Em teoria, se você conseguisse estabilizar um desses buracos de minhoca, você poderia entrar num ponto e sair no outro, talvez até num tempo diferente. Mas aí que está o problema. Para manter um buraco de minhoca aberto, você precisaria de uma coisa chamada matéria exótica. Uma forma de matéria com energia negativa que ninguém nunca viu, mas que as equações dizem que pode existir. E a física não diz que é impossível, só diz que é muito, mas muito improvável. Porque você teria que ter uma quantidade absurda de energia, um controle preciso de condições que a gente mal sabe como medir, quanto mais produzir. Então não é que a viagem no tempo é contra as leis da física. O problema é que ela exige um domínio da física que a gente ainda não tem. É como querer construir um foguete intergaláctico com madeira e martelo. A teoria pode até deixar, mas a prática te dá uma rasteira. Agora, quando a gente fala de viagem no tempo para o futuro, aí sim, isso é real e comprovado. Isso acontece o tempo todo. Quando um astronauta vai para o espaço e fica lá por um tempo, quando ele volta, ele está tecnicamente um pouquinho no futuro em relação a quem ficou na Terra. Isso é dilatação do tempo, efeito previsto pela relatividade especial. E o mais legal é que isso já foi medido com precisão absurda. Relógios atômicos colocados em aviões, em satélites, todos eles marcam o tempo de forma diferente, dependendo da velocidade ou da gravidade ao redor. Então, viajar para o futuro é uma coisa que a física aceita tranquilamente, desde que você se mova rápido bastante ou fique perto de uma grande massa gravitacional. Agora, o desafio maior está em voltar. E aí vem aquela coisa. A física atual não proíbe, mas também não garante. O que a gente tem hoje são teorias que deixam essa possibilidade em aberto. Tem a tal da curva fechada tipo tempo, que é uma solução matemática das equações da relatividade, onde uma partícula poderia teoricamente voltar para o mesmo ponto do tempo. Isso aparece em soluções como o cilindro de Tipler, que seria uma estrutura gigantesca, girando em alta velocidade, capaz de distorcer o espaço-tempo ao ponto de criar essas curvas fechadas. Só que, de novo, isso exigiria condições que estão muito além da nossa capacidade, e aí entra outro ponto. Mesmo que a física diga que é possível, será que é viável? Porque tem uma diferença enorme entre possível e praticável. Você pode dizer que é possível levantar um prédio de ouro maciço, mas ninguém vai fazer isso porque o custo, a logística, tudo é absurdo. Com a viagem no tempo é a mesma coisa. Talvez ela esteja lá, permitida nas entrelinhas do universo, mas completamente fora do nosso alcance tecnológico. E para fechar, tem um detalhe que muita gente esquece. Toda teoria física precisa ser testada. E com a viagem no tempo, como é que você testa? Como você faz um experimento repetível, com controle, para ver se alguém realmente voltou no tempo? Até hoje ninguém apresentou nenhuma evidência concreta, nenhum vestígio, nada que aponte com certeza que esse tipo de fenômeno já aconteceu. A física precisa disso para sair do papel e entrar no mundo real. Então a gente fica nessa entre a matemática que permite e o mundo físico que ainda não mostra. Mas a porta está ali meio entreaberta, esperando que alguém descubra como passar por ela. Então, no fim das contas, cara, talvez o tempo não seja essa linha reta que a gente sempre imaginou. Talvez ele seja um emaranhado de possibilidades, paradoxo e relatividade. E se um dia a gente descobrir como andar por ele, bom, aí o futuro, passado, tudo isso vai ganhar um novo sentido. A vida em outros planetas, exoplanetas e zonas habitáveis.
mensagens e sinais extraterrestres. Cara, se tem uma pergunta que acompanha a humanidade desde que a gente começou a olhar para o céu é essa: será que tem mais alguém aí fora? Será que em algum lugar desse universo gigantesco existe outro tipo de vida? Isso aí não é só uma curiosidade, não. É quase um instinto. Desde os primeiros tempos, desde quando o ser humano começou a registrar suas histórias, já tinha essa ideia de que as estrelas podiam ser outras moradas, outros mundos, talvez com seres tão diferentes que a gente nem consegue imaginar. E isso foi evoluindo, né? Saiu da filosofia e caiu no colo da ciência. Porque olha só, a vida como a gente conhece, ela depende de umas condições muito específicas. Água líquida, uma temperatura mais ou menos estável, uma fonte de energia, elementos químicos como carbono, nitrogênio, oxigênio, e até pouco tempo atrás a gente só conhecia um lugar com tudo isso, a Terra. Mas aí veio a ciência, veio a astronomia moderna, começou a fuçar, mandar sondas, telescópios mais potentes, e começou a aparecer coisa interessante. Marte, por exemplo. Aquele planeta vermelho ali do lado, ele já foi muito mais parecido com a Terra do que é hoje. Já teve rios, lagos, talvez até oceanos, e onde tem água, a chance de ter vida aumenta. Talvez não vida inteligente, mas alguma forma simples, tipo bactéria, sabe? E isso já seria uma descoberta histórica. E não para por aí, cara. Tem também aquelas luas que orbitam os gigantes gasosos do sistema solar, que por muito tempo a gente achou que eram só bolas de gelo perdidas no espaço. Só que aí a gente descobriu que algumas delas têm oceanos inteiros de água líquida embaixo da crosta. Europa, por exemplo, a lua de Júpiter. Encélado, lua de Saturno. Os caras observaram geysers de água saindo dessas luas, jorrando para o espaço, o que indica que tem água líquida embaixo. E a água está ali, em contato com o núcleo rochoso, onde pode rolar reação química, pode gerar energia, quer dizer, pode sustentar a vida. Mas aí a pergunta muda um pouco. A gente não está mais só se perguntando se tem vida lá fora. A gente começa a perguntar onde procurar primeiro e como a gente vai reconhecer essa vida se ela for completamente diferente da nossa. Porque, né, a gente está preso ao nosso modelo, vida baseada em carbono que precisa de água, que vive no intervalo de temperatura que a gente aguenta. Mas quem disse que a vida tem que seguir esse padrão vai saber se tem um bicho feito de silício vivendo num lago de metano, lá em Titã, por exemplo. Só que, mesmo assim, a gente tem que começar de algum lugar. Então, os cientistas geralmente focam na vida como a gente conhece, porque é o que a gente sabe estudar. E tudo isso leva a uma outra coisa importante. A gente não está falando de maluquice, não é papo de ficção científica. Isso é pesquisa séria, é ciência mesmo, com método, com dado, com análise. A NASA, a ESA, a galera do mundo inteiro está atrás disso. Tem sonda explorando Marte, tem missão planejada para a Europa, tem telescópio escaneando o céu em busca de planetas parecidos com a Terra. Tudo para tentar responder essa pergunta que parece simples, mas que pode mudar tudo. Estamos sozinhos? E o mais louco é que mesmo com toda essa tecnologia, a resposta ainda pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Pode ser que lá no fundo de uma fissura em Europa tenha uma colônia de micro-organismos vivendo num mar subterrâneo, ou talvez em Marte, bem abaixo da superfície, longe da radiação, existe uma forma de vida que sobrevive em condições extremas. E se a gente encontrar isso, nem que seja uma bactéria minúscula, a conclusão vai ser gigante. Porque se a vida surgiu em dois lugares diferentes do mesmo sistema solar, então ela pode estar por toda parte. A vida fora da Terra, cara, pode não ser aquela coisa cheia de luz, disco voador, alienígena verde, com olhos grandes. Pode ser algo microscópico, escondido no gelo, ou nas rochas, ou nas nuvens de um planeta distante. Mas o impacto disso seria o mesmo. Porque no momento em que a gente provar que não está sozinho, que a vida não é uma exclusividade da Terra, tudo muda. A gente vai ter que repensar nossa posição no universo, nossa importância, nossa história. E talvez a gente perceba que o universo é muito mais vivo do que parece. Só está esperando a gente aprender a escutar. Quando a gente fala de vida fora da Terra, não tem como fugir de uma palavra que virou a chave da pesquisa moderna: exoplaneta. Exoplaneta é qualquer planeta que orbita uma estrela que não seja o nosso Sol. E por muito tempo isso era só especulação. Ninguém tinha certeza se existia mesmo um planeta fora do nosso sistema solar. Até que em 1995 os caras conseguiram detectar o primeiro exoplaneta confirmado. E de lá para cá,
o negócio explodiu. Hoje já tem milhares, literalmente milhares de planetas descobertos em outras estrelas. Tem planeta de tudo quanto é tipo, gigante gasoso grudado na estrela, planeta que parece uma super terra, planeta que parece bola de ferro, planeta feito de diamante, acredita se quiser. A variedade é tão grande que a gente começou a perceber que o nosso sistema solar é só mais um no meio de um monte de outros e que talvez ele nem seja o mais interessante. E aí entra um conceito que virou central, a tal da zona habitável. Isso aí é basicamente a região em volta de uma estrela onde a temperatura permite a existência de água líquida na superfície de um planeta. Porque, como a gente já sabe, água líquida é um dos principais ingredientes para a vida como a gente conhece. Então, se um planeta está muito perto da estrela, a água evapora. Se está muito longe, congela. Mas se está na distância certa, aquela faixa onde o calor não é nem de mais nem de menos, aí pode ter água rolando. E se tem água, a gente começa a prestar atenção. Só que não basta estar na zona habitável. Tem que ver também o tamanho do planeta, a composição da atmosfera, se tem campo magnético, se a estrela não é muito violenta, cheia de explosão, jogando radiação. Tudo isso conta. Por quê? Pensa comigo. Não adianta o planeta estar na zona certinha, mas ser bombardeado por radiação o tempo todo. A vida ali teria que ser muito resistente, ou simplesmente nem conseguiria surgir. Então os astrônomos começaram a olhar com lupa para esses planetas que estão na tal zona habitável e que orbitam estrelas calmas parecidas com o nosso Sol. E aí começaram a surgir uns nomes interessantes, como Kepler 186, Trappist-1, LHS 1140b, planetas que em muitos aspectos lembram a Terra. E isso dá um frio na barriga. E agora entra a parte mais doida, que é como a gente analisa esses planetas. Porque, eles estão a dezenas, centenas, às vezes milhares de anos-luz de distância. Não dá para mandar uma sonda lá. Então, como a gente sabe que tem planeta, que tipo de atmosfera ele tem, se tem água ou não? A resposta é luz. Os telescópios pegam a luz da estrela que passa pela atmosfera do planeta quando ele transita ali na frente e essa luz muda. Cada elemento químico deixa uma espécie de impressão digital na luz. Então, analisando esse espectro, os cientistas conseguem saber se tem vapor d'água, metano, oxigênio, dióxido de carbono, tudo isso à distância. É uma engenharia absurda, uma ciência que parece mágica, mas é real. Agora imagina que a gente encontra um planeta com atmosfera rica em oxigênio, com presença de metano, com sinais de água líquida e uma temperatura parecida com a da Terra. Cara, isso aí é praticamente um aviso dizendo que tem alguma coisa viva aqui. Porque, por exemplo, o oxigênio não dura muito tempo na atmosfera sem ser reposto. Ele reage fácil com outros elementos. Então, se tem oxigênio, ou tem processo geológico constante produzindo isso, ou tem vida. Aqui na Terra, quem mantém o oxigênio da atmosfera são as plantas, as algas, o fitoplâncton. Então, encontrar esse tipo de bioassinatura em outro planeta seria um passo gigantesco, mas não é fácil. Tem muito ruído, muito dado incompleto, muita coisa que pode ser interpretada de formas diferentes. Então os cientistas são bem cautelosos, eles vão juntando as peças do quebra-cabeça, um pedacinho de cada vez, e com os novos telescópios, como o James Webb, isso ficou ainda mais potente, porque agora a gente consegue olhar com mais precisão para essas atmosferas, consegue observar o infravermelho, pegar detalhes que antes passavam batido. E a cada nova descoberta, a lista de candidatos vai crescendo. E sabe o que é mais fascinante nisso tudo? É que a maioria desses planetas habitáveis que a gente conhece até agora orbitam estrelas que são muito menores e mais frias que o Sol, chamadas anãs vermelhas. Essas estrelas são mais comuns no universo, vivem mais tempo e seus planetas ficam mais perto delas. Isso facilita a detecção, mas também levanta novas perguntas. Será que a vida pode surgir em planetas com esse tipo de estrela? Será que o ambiente ali é estável o suficiente? É uma incógnita, mas também é uma oportunidade, porque se der certo, esses planetas são os melhores alvos para a gente continuar procurando. Então o universo está cheio de possibilidades. Cada estrela pode ter planetas, cada planeta pode ter condições. E quem sabe, em um deles, agora mesmo, a vida está florescendo, mesmo que a gente ainda não consiga ver. Agora imagina o seguinte cenário. A gente está aqui, mandando sinal para o espaço, escutando o céu com antena gigante,
esperando que alguma coisa, em algum momento, responda. E é exatamente isso que uma galera tem feito há décadas. Existe um projeto chamado SET, que é basicamente uma busca por inteligência extraterrestre. O pessoal pega antenas gigantes, aponta para várias regiões do céu e fica escutando. O tempo inteiro, o objetivo é captar algum sinal que venha de uma civilização inteligente. Não um ruído natural, não uma explosão de estrela, mas alguma coisa que mostre padrão, que tenha uma repetição, uma estrutura. Porque um padrão, cara, é sinal de intenção. E intenção é o que a gente espera de alguém que quer se comunicar. E não é só escutar, não. Tem gente que defende que a gente deveria mandar sinal também. Não só ficar esperando que alguém fale, mas levantar a mão e dizer: oi, estamos aqui. Já mandaram mensagem para o espaço, tipo aquela famosa de Arecibo, em 1974. A galera codificou um monte de informação sobre a Terra, sobre o DNA humano, mandou tudo num feixe de rádio na direção de um aglomerado estelar. A ideia era que, se alguém estivesse ouvindo, talvez conseguisse decodificar aquilo. Só que aí entra o dilema. Será que é seguro mandar esse tipo de mensagem? Porque, a gente não faz ideia de quem pode receber. Pode ser uma civilização pacífica, pode ser algo totalmente indiferente, ou pode ser algo que não goste muito da ideia de saber que tem vizinho. Mas o fato é que a gente continua escutando. E aí, em 1977, aconteceu uma coisa curiosa. Uma antena lá do Projeto 7 captou um sinal forte, bem no comprimento de onda do hidrogênio, que é uma das faixas mais estratégicas para mandar comunicação, porque é universal. Esse sinal durou cerca de 72 segundos e depois sumiu. Nunca mais apareceu. E foi tão fora do comum que o cara que analisava os dados na época escreveu "Uau!" no papel. E até hoje ele é conhecido como sinal UAU. E a grande pergunta é: o que foi aquilo? Um fenômeno natural desconhecido? Um erro do equipamento? Ou uma transmissão real vinda de algum lugar muito distante? A ciência tentou de tudo para explicar. Procuraram o sinal de novo por décadas, usaram outras antenas, olharam de novo para a mesma direção. Nada. Só aquele sinal naquele dia, naquela hora. Não dava para decodificar nada, era só uma variação de intensidade. Mas mesmo assim, deixou todo mundo encucado, porque não parecia natural. E até hoje ele segue sendo um dos melhores candidatos que a gente já teve de uma possível mensagem de fora. Só que também tem o outro lado. A gente está aqui procurando sinais, mas e se as outras civilizações também estiverem só ouvindo? E se todo mundo estiver esperando o outro se manifestar primeiro? Isso criou um problema que os cientistas chamam de grande silêncio. O universo é imenso, velho, com bilhões de estrelas, bilhões de planetas. Se vida é algo comum, onde estão todos? Por que a gente nunca ouviu nada? Nunca recebeu nada? Nunca viu nenhuma nave, nenhum sinal indiscutível? Uma das hipóteses é que talvez existam barreiras naturais. Tipo, as civilizações não sobrevivem tempo suficiente para se comunicar. Ou talvez a tecnologia de comunicação seja muito diferente. A gente está aqui usando rádio, mas e se os caras se comunicam por neutrinos, por gravidade, por alguma coisa que a gente nem consegue detectar ainda? Outra ideia é que existe uma autocensura cósmica. Civilizações que chegam a um certo nível de tecnologia simplesmente param de emitir sinais para não se expor. E se isso for uma regra? E se a gente for os únicos inocentes mandando mensagem para todo lado e todo o resto do universo estiver quieto de propósito, mesmo assim a tentativa continua, porque o simples fato de um sinal aparecer, mesmo que fraco, mesmo que breve, já seria uma revolução. E aí vem a grande questão: se a gente realmente receber uma mensagem, o que a gente faz? Responde? Espera? Mostra para o mundo inteiro? Imagina o peso disso, uma mensagem de uma civilização alienígena. E se for num idioma incompreensível? E se for matemática pura? Ou se for só um sinal, tipo um farol cósmico dizendo existe vida aqui? A interpretação seria um desafio absurdo. E a reação da humanidade, então, nem se fala. Tem também um grupo de cientistas e filósofos que discute o seguinte: será que a gente está preparado psicologicamente para isso? Porque pode parecer que não, mas o impacto de descobrir que não estamos sozinhos é algo que mexe com tudo, cara. Religião, ciência, política, filosofia, muda a forma como a gente se vê, como a gente entende o nosso papel no universo. E por isso, tem gente que defende que uma eventual mensagem
deveria passar por um protocolo internacional, ser analisada com calma, com cautela, antes de virar notícia. O mais interessante é que, apesar do silêncio, ninguém desistiu. Pelo contrário, novos radiotelescópios estão sendo construídos, mais sensíveis, mais potentes, capazes de escanear pedaços maiores do céu com mais detalhe. E os bancos de dados estão sendo abertos para a inteligência artificial ajudar na análise, porque talvez, no meio de tanto dado, de tanto ruído, já tenha passado um sinal, um padrão, uma pista, e a gente só ainda não percebeu. Talvez a resposta esteja ali, perdida entre estrelas distantes, num planeta escondido ou num sinal que passou despercebido. A vida fora da Terra pode ser comum, silenciosa ou até inteligente demais para notarmos, mas a busca continua, porque só o fato de procurar já muda tudo que somos. O enigma da matéria escura, evidências de sua existência e as teorias alternativas. Cara, o universo é uma parada muito doida mesmo, porque a gente olha para o céu, vê aquelas estrelas brilhando, galáxias lindas, nebulosas, coloridas, parece que está tudo aí, tudo visível, mas a real é que, segundo os cientistas, tudo isso que a gente consegue ver representa só uma pequena fração do que existe de verdade. E aí vem o grande enigma, a tal da matéria escura, um negócio que ninguém nunca viu, nunca tocou, nunca detectou diretamente, mas que parece estar em todo lugar. A gente chama de escura não porque ela seja preta ou sombria, mas porque ela simplesmente não interage com a luz, não reflete, não emite, não absorve. É como se fosse invisível, e ainda assim ela está lá, influenciando tudo. O mais maluco disso tudo é que essa matéria escura não é só uma hipótese tirada do nada. Ela é a explicação mais aceita para várias coisas estranhas que a gente observa no universo. A ideia é mais ou menos assim. Quando você observa o movimento das estrelas numa galáxia, por exemplo, você esperaria que as estrelas mais distantes do centro girassem mais devagar, porque a gravidade vai diminuindo com a distância. Mas na prática, o que acontece é o contrário. As estrelas nas bordas giram rápido demais, muito mais do que deveriam, como se tivesse algo invisível lá fora puxando tudo com força. E esse algo é o que a gente chama de matéria escura. Agora, pensa só, o universo, no modelo que a gente tem hoje, é formado basicamente de 3 componentes. Matéria comum, que é tudo aquilo que a gente conhece, tipo átomos, estrelas, planetas, você, eu. Isso representa só cerca de 5% de tudo. Aí vem a matéria escura, com uns 27%, e o resto, a maior parte, é energia escura, que é outro enigma gigantesco. Mas focando só na matéria escura, o que intriga os cientistas é que ela parece ser essencial para a estrutura do universo como um todo. É ela que dá o molde, o esqueleto, onde a matéria comum se agrupa para formar galáxias, aglomerados, filamentos cósmicos. Mesmo sem saber exatamente o que é, a matéria escura virou uma peça fundamental nas simulações cosmológicas. Quando os astrônomos tentam simular como o universo evoluiu desde o Big Bang até hoje, se eles não colocam a matéria escura na equação, nada faz sentido. As galáxias não se formam do jeito certo, os aglomerados não aparecem onde deveriam, os padrões que a gente observa no céu simplesmente não batem com o modelo. Mas quando colocam a matéria escura, tudo se encaixa. É como se ela fosse o ingrediente secreto que falta para a receita dar certo. E o curioso é que, mesmo sendo invisível, a matéria escura interage gravitacionalmente. Ou seja, ela afeta o espaço ao redor, ela curva a trajetória da luz, ela influencia o movimento das galáxias. É como se você tivesse um monte de coisa pesando o universo, mas que você não consegue enxergar. Só que a gravidade entrega. A gravidade é a pista. E é por isso que os cientistas continuam insistindo que ela está lá. Porque as evidências são indiretas, mas são muitas. Vindas de lugares diferentes, de métodos diferentes. Agora pensa comigo, se 27% do universo é feito dessa coisa que a gente não sabe o que é, não vê, não toca, isso significa que o nosso conhecimento do cosmos ainda está só arranhando a superfície. A gente conhece uma fração minúscula. A maior parte continua sendo um grande mistério. E isso muda totalmente a forma como a gente vê a realidade. Porque tudo que você considera concreto, sólido, familiar, é só a pontinha do iceberg. O resto está escondido atrás de uma cortina
que a gente ainda não conseguiu puxar, e aí entra a importância de continuar investigando esse enigma, porque se um dia a gente descobrir o que é essa tal matéria escura, isso pode abrir uma nova porta na física, pode levar a novas teorias, novas partículas, talvez até uma nova forma de entender a própria gravidade. Pode ser que a gente descubra que o universo é ainda mais estranho e maravilhoso do que a gente já imagina. E tudo isso, cara, por causa de algo que a gente nem vê, mas que está segurando o cosmos inteiro. A primeira vez que alguém desconfiou que tinha alguma coisa estranha acontecendo no universo foi lá na década de 1930. Um cara chamado Fritz Zwick, que estava estudando os aglomerados de galáxias, aqueles conjuntos imensos com centenas, às vezes milhares de galáxias, todas juntas, orbitando umas às outras, e ele percebeu uma coisa que não batia. As galáxias estavam se movendo rápido demais. Tipo, muito mais rápido do que deveriam, considerando só a matéria visível que existia ali. Se fosse só o que a gente conseguia ver, o aglomerado teria se desfeito há muito tempo. Mas ele estava lá firme e forte. Então Zwick propôs que existia uma massa invisível, mantendo tudo unido. Ele chamou isso de matéria escura. Na época, ninguém deu muita bola. Parecia coisa demais para aceitar sem prova direta. Mas aí o tempo foi passando e, décadas depois, uma astrônoma chamada Vera Rubin começou a estudar a rotação das galáxias espirais como a Via Láctea. Ela e sua equipe mediram a velocidade das estrelas em diferentes distâncias do centro galáctico. E, de novo, a expectativa era que as estrelas mais distantes girassem mais devagar, porque o centro concentra mais massa. Só que não foi isso que ela encontrou. As estrelas na periferia giravam rápido, praticamente na mesma velocidade que as do centro. E, mais uma vez, isso não fazia sentido se só tivesse matéria visível ali. Alguma coisa invisível estava puxando com força. Aí a ideia da matéria escura voltou com tudo, dessa vez com mais credibilidade, porque agora tinha dados sólidos, tinha curva de rotação medida, tinha padrão se repetindo em várias galáxias, e esse padrão não era uma coisa isolada. Começou a aparecer em tudo quanto é lugar. Galáxias anãs, galáxias elípticas, grupos de galáxias. A física estava sendo desafiada por algo que não aparecia, mas que deixava rastro. E aí veio um outro tipo de evidência, as lentes gravitacionais. Isso aí é quando a luz de um objeto distante, tipo uma galáxia ou um quasar, passa perto de outro objeto muito massivo no caminho. A gravidade desse objeto no meio distorce o espaço ao redor e curva a luz igual uma lente. E o que os cientistas perceberam é que, em muitos casos, a curvatura da luz era maior do que o esperado com base só na matéria visível. Ou seja, tinha mais massa ali do que o que aparecia. Mais um ponto para a matéria escura. Outra pista veio do estudo do fundo cósmico de micro-ondas. Isso é aquela radiação fraquinha que sobrou do Big Bang, uma espécie de eco térmico do nascimento do universo. Quando os cientistas começaram a mapear as pequenas variações de temperatura nessa radiação, eles encontraram padrões específicos que só faziam sentido se existisse uma certa quantidade de matéria escura influenciando a formação das primeiras estruturas cósmicas. É como se a matéria escura tivesse ajudado a esculpir o universo logo depois do Big Bang, puxando a matéria comum para formar as galáxias e os aglomerados. Sem ela, o universo seria mais homogêneo, mais disperso, um lugar onde as galáxias talvez nem tivessem se formado. E tem mais, cara. As simulações de computador também começaram a jogar luz nesse mistério. Quando os cientistas simulam a formação do universo com base nas leis da física conhecidas, se eles não colocam a matéria escura na conta, o resultado final não bate com o que a gente observa. As galáxias ficam erradas, os aglomerados não se formam direito, a distribuição de massa fica esquisita, mas quando colocam a matéria escura, tudo começa a se encaixar. As estruturas aparecem nas escalas corretas, os padrões de distribuição se parecem com o universo real. É como se a matéria escura fosse o andaime invisível que sustenta tudo por trás, e aí, cara, não tem mais como ignorar. Mesmo sem ver diretamente, a matéria escura virou uma peça essencial do quebra-cabeça. As evidências estão por todo lado. Em observações astronômicas, em simulações, em experimentos indiretos. É como tentar entender um filme com o som desligado. Você vê os personagens se mexendo, a ação acontecendo, mas falta alguma coisa. A matéria escura é esse som que a gente ainda não escutou,
mas que explica todos os movimentos. Ela está lá moldando o cosmos, puxando galáxias, distorcendo a luz, influenciando a expansão do universo, mesmo que a gente ainda não tenha conseguido enxergar diretamente. E quanto mais a gente investiga, mais parece que sem ela, nada do que a gente vê faria sentido. Agora, se a gente já aceitou que tem alguma coisa invisível no universo, segurando tudo, puxando galáxias, curvando luz, moldando estruturas, a próxima pergunta que vem é: o que exatamente é essa tal de matéria escura? E aí, meu amigo, começa o festival de teorias. Porque todo mundo tem um palpite, mas ninguém tem a prova. A principal aposta da galera por muito tempo foi numa classe de partículas chamadas WIMPs, que vem de Weakly Interacting Massive Particles. São partículas massivas que interagem muito pouco com a matéria comum, quase nada, mas o suficiente para exercer gravidade. Se essas WIMPs existem, elas estariam passando por você agora mesmo, bilhões delas a cada segundo, atravessando seu corpo como se nem estivesse ali. E você não sente nada porque elas não interagem com os átomos. Elas só estão aí flutuando no espaço, invisíveis, mas presentes. Outra candidata que entra nessa briga são chamados axions, partículas ainda mais exóticas, que surgem de tentativas de resolver problemas na física de partículas, especialmente relacionados à simetria da força forte. Os axions seriam muito leves, praticamente sem massa, mas extremamente numerosos, e se eles forem reais, poderiam formar uma espécie de campo invisível que preenche o universo. O problema é que até agora ninguém conseguiu detectar nem WIMPs nem axions. Os experimentos estão rolando, tem detector subterrâneo ultrassensível, tem câmara criogênica, tem detector de fóton, tem de tudo, mas até o momento, silêncio total. E aí tem uma galera que resolveu olhar para o lado oposto. Em vez de inventar uma nova partícula, por que não mexer na gravidade? Vai que a gravidade que a gente conhece, do jeito que foi formulada, não funciona bem em escalas cósmicas. Aí nasceu uma proposta chamada MOND, ou dinâmica newtoniana modificada. A ideia é que em certas condições, principalmente quando a aceleração é muito baixa, tipo nas periferias das galáxias, a gravidade se comporta de um jeito diferente. Essa modificação explicaria por que as estrelas giram rápido nas bordas, sem precisar de matéria escura. O problema dessa teoria é que ela até funciona bem em algumas escalas, mas falha feio em outras, como em aglomerados de galáxias e no fundo cósmico de micro-ondas. Então, para muitos, ela não fecha a conta. Aí tem também outra linha que aposta num universo mais cheio de matéria comum do que a gente consegue detectar. Esses caras falam dos chamados máquios, que são objetos massivos compactos do halo, como buracos negros, estrelas de nêutrons apagadas, anãs marrons, coisas que não emitem luz, mas que têm massa. O problema é que os astrônomos já fizeram uma série de levantamentos e perceberam que, mesmo somando todos esses objetos apagados, ainda falta muita massa. Não dá para explicar a gravidade observada só com isso. Então os macos também perderam força como explicação principal. E enquanto isso, os experimentos continuam. Um dos mais famosos é o xenon, um detector subterrâneo enterrado numa mina, cheio de xenônio líquido, tentando pegar alguma interação rara entre uma WIMP e um átomo de xenônio. Se uma dessas partículas bater no núcleo, ela gera uma pequena faísca, uma luzinha que os sensores captam. Mas até agora nada convincente. Outro é o Lux Zeppelin, ainda mais sensível, que também está nessa caça. E tem os aceleradores de partículas, como o LHC, lá em Genebra, onde os caras colidem prótons a velocidades absurdas para ver se em meio à bagunça surge alguma partícula nova que possa ser a matéria escura. Até agora nenhuma detecção clara, mas ninguém parou, porque o que está em jogo aqui não é só descobrir uma nova partícula, é entender de verdade do que o universo é feito. Se a matéria escura for confirmada, ela vai ser o primeiro componente totalmente novo da física desde que o bóson de Higgs foi descoberto. E mais do que isso, ela pode abrir caminho para uma física além do modelo padrão, que é o conjunto atual de leis e partículas que a gente conhece. O modelo padrão funciona muito bem, mas ele é incompleto. Ele não explica a gravidade, não inclui a matéria escura, nem a energia escura. Então, encontrar essa partícula seria como encontrar a chave de uma nova porta. E talvez, só talvez, a resposta esteja em algum lugar que a gente ainda nem pensou em procurar.
Pode ser que a matéria escura não seja uma partícula só, mas um conjunto de fenômenos. Pode ser que ela interaja com a matéria comum de um jeito tão sutil que a gente precise de uma tecnologia que nem existe ainda para detectá-la, ou pode ser que a gente esteja olhando para o problema do jeito errado. Mas o que importa é que, mesmo no escuro, a busca continua, porque a matéria escura, seja lá o que for, está aí em cada canto do universo, segurando tudo enquanto a gente tenta entender. Mas e se, no fim das contas, tudo isso que a gente está tentando encontrar não existir? E se o problema não for a falta de detecção, nem a dificuldade técnica, mas sim o próprio conceito? Por quê? Olha só, tem uma galera que está começando a pensar que talvez o universo esteja gritando que a gente entendeu a gravidade errado e que a tal da matéria escura, esse bicho invisível que a gente vive procurando, talvez nem seja necessário. Essa ideia pode parecer radical, mas ela tem ganhado espaço, principalmente porque quanto mais o tempo passa, mais os experimentos falham em detectar qualquer tipo de partícula nova. Então surge essa outra pergunta: será que a gente não está forçando a barra em cima de uma hipótese que pode nem ser verdadeira? Aí entra de novo aquela proposta chamada MOND, né, que tenta reformular a própria base da física gravitacional. A ideia central do MOND é que em situações de aceleração muito baixa, como nas bordas das galáxias, a gravidade não segue exatamente a regra de Newton. Ou seja, a força não cai com o quadrado da distância da forma tradicional. Ela muda o comportamento, suaviza a queda, e quando você aplica esse ajuste, as curvas de rotação das galáxias se encaixam perfeitamente, sem precisar invocar nenhuma massa escura invisível. Parece uma mágica, mas o preço é alto. Você precisa mexer nas fundações da física que sustentam tudo. E isso, claro, gera um debate enorme, porque se MOND estiver certo, então não só Newton, mas até o Einstein pode estar incompleto. E mexer nisso é como cutucar um castelo de cartas. Toda a cosmologia moderna, baseada na relatividade geral, nas equações de campo, no modelo padrão do Big Bang, tudo isso depende de que a gravidade funcione exatamente como foi descrita. Só que aí vem a ironia. Por mais sólida que a relatividade seja, ela nunca foi testada em escalas tão grandes quanto as dos aglomerados de galáxias ou do universo como um todo. Então pode ser que a gente esteja tentando aplicar uma regra local a um cenário global, onde ela simplesmente não se sustenta mais. Mas MOND não é a única proposta alternativa. Existem variantes mais complexas, como a TVS, que tenta combinar MOND com relatividade geral, criando uma teoria mais robusta, capaz de explicar também fenômenos como as lentes gravitacionais. E tem outras ideias ainda mais ousadas, que mexem na própria estrutura do espaço-tempo, como teorias de gravidade emergente. Nessas propostas, a gravidade não seria uma força fundamental, mas um efeito emergente de algo mais profundo, talvez relacionado à informação quântica ou ao entrelaçamento de partículas em escalas cósmicas. Tipo, a gravidade seria um efeito coletivo, igual temperatura em um gás. Você não tem uma partícula de temperatura, mas o conjunto se comporta como se tivesse. A gravidade seria isso, uma consequência da organização do universo, não uma força que parte de partículas como a gente conhece. E aí a gente entra numa zona filosófica até porque a física começa a esbarrar em perguntas que são quase existenciais. Será que o universo precisa ser explicável do jeito que a gente quer? Será que nossas teorias são boas mesmo? Ou só funcionam porque a gente adapta os dados para elas? Porque, repara só, quando o modelo começa a não dar certo, o primeiro impulso da ciência é ajustar esse modelo com novos ingredientes. Aí entra a matéria escura, entra a energia escura, entra uma porrada de coisa invisível para salvar o modelo. Mas em algum momento alguém levanta a mão e pergunta: será que o modelo está errado? Só que esse tipo de mudança não acontece fácil. Não é só questão de fazer uma conta diferente. Tem todo um sistema, um corpo teórico gigantesco que precisaria ser refeito. E isso leva tempo, precisa de evidência, precisa de algo que mostre de forma incontestável que o caminho atual está falhando. Por isso, essas teorias alternativas ainda ficam meio na periferia da ciência, sendo estudadas por grupos menores, mas cada vez com mais atenção. Porque se alguma delas conseguir explicar não só a rotação das galáxias, mas também os padrões do
fundo cósmico, as lentes gravitacionais, as estruturas em grande escala, aí a conversa muda. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente tem é um cenário onde duas ideias correm lado a lado. De um lado, a matéria escura como a substância real, feita de partículas ainda desconhecidas. Do outro, a possibilidade de que o universo não precisa dessa substância e que a nossa física precisa de uma revisão profunda. É um embate silencioso, mas poderoso. Porque o que está em jogo não é só uma teoria, é a forma como a gente entende o universo inteiro. Se for matéria escura, a gente está cercado de uma nova física ainda não descoberta. Se for gravidade modificada, a gente precisa reescrever tudo desde o começo. Seja como for, a resposta está escondida no cosmos e ela vai chegar. Mais cedo ou mais tarde o universo vai nos contar. A gente só precisa estar ouvindo direito. O que mais chama atenção em toda essa discussão sobre matéria escura é como ela escancara, sem piedade, o quanto a gente ainda está tateando no escuro quando o assunto é o universo em escala grande. Porque olha só, o consenso científico hoje aponta que a maior parte do que existe no universo é completamente invisível. E não invisível só no sentido de ser escuro, mas invisível porque a gente não consegue detectar com nenhum instrumento direto. Mesmo assim, essa coisa misteriosa deixa pistas, distorce o espaço, influencia movimentos, molda o cosmos. Então o que os cientistas fazem? Vão atrás dessas pistas, procuram padrões, observam desvios, cruzam dados de diferentes fontes e tentam montar um quebra-cabeça que ainda tem peças faltando. E aí é interessante ver como o debate atual não é uma briga entre certo e errado, mas uma batalha de interpretações, de tentativas de entender um problema que está incomodando a física há décadas. Você tem, de um lado, os caras que acreditam firmemente que a matéria escura é real, que ela existe, está ali, só falta a gente descobrir qual é a partícula responsável. Eles trabalham com experimentos subterrâneos, aceleradores de partículas, telescópios espaciais, aposta pesada em WIMPs, axions, partículas novas, física além do modelo padrão. Do outro lado, tem os que acham que talvez a gravidade é que precisa ser revista. Que os problemas nas curvas de rotação, nas lentes gravitacionais, nos aglomerados, tudo isso pode ser resolvido com uma teoria diferente de gravidade. Monde, Teves, gravidade emergente e por aí vai. O mais louco é que os dois lados têm pontos fortes e pontos fracos. A matéria escura se encaixa bem nas simulações cosmológicas e explica muita coisa de forma elegante, mas até agora não apareceu em nenhum detector, nenhum, zero. Já as teorias alternativas explicam bem o que acontece nas galáxias isoladas, especialmente nas regiões de baixa aceleração, mas falham em algumas escalas maiores. Então o que está acontecendo é que a física está num impasse. A gente chegou num ponto em que os modelos atuais não conseguem dar conta de tudo com perfeição. E isso, na verdade, é ótimo, porque quando a ciência chega num beco como esse, geralmente é aí que surge alguma descoberta nova. Enquanto isso, tem cientista vasculhando o céu, atrás de novos sinais, revisando dados antigos, tentando achar algum erro de interpretação, alguma anomalia escondida. Outros estão refinando experimentos, baixando ainda mais os níveis de ruído, aumentando a sensibilidade, buscando qualquer pequena interação que uma partícula desconhecida possa ter deixado escapar. E tem também a galera da matemática teórica escrevendo novos modelos, tentando costurar as pontas soltas, criar teorias que mantenham tudo que já foi confirmado e ainda assim consigam explicar o que falta. E tudo isso está acontecendo agora, em tempo real. Uma das coisas mais intrigantes que surgiram nos últimos anos foi a ideia de que talvez a matéria escura não seja uniforme. Ou seja, ela não estaria distribuída de forma suave, mas teria variações, grumos, concentrações em certas regiões e quase nada em outras. Isso poderia explicar algumas discrepâncias observacionais, como galáxias onde a matéria escura parece não estar presente, ou outras onde ela parece estar em excesso. Isso também levanta a possibilidade de que a matéria escura tem interações consigo mesma, uma espécie de auto-interação, o que complicaria ainda mais a busca por sua natureza. E tem outra. Algumas simulações começaram a mostrar que, mesmo que a matéria escura exista, ela não precisa ser uma partícula única. Pode ser uma combinação de partículas ou até um campo mais complexo, algo como um fluido cósmico. Isso abriria uma nova categoria de modelos que tentam misturar física de partículas
com física de campos e com cosmologia. Um novo universo teórico inteiro surgindo só para tentar responder uma pergunta básica. O que é essa coisa que segura as galáxias unidas? Esse momento da física é, sem dúvida, um dos mais delicados e fascinantes, porque tem muita coisa em jogo. Se a matéria escura for descoberta de forma direta, isso vai mudar completamente nosso entendimento de matéria e energia. Vai confirmar que existe um lado escuro da física que a gente mal começou a explorar. Mas se, por outro lado, as teorias alternativas começarem a se sair melhor, com observações batendo com previsões feitas por novas formas de gravidade, aí o universo que a gente achava que conhecia vai precisar ser reescrito. Nenhuma dessas opções é leve, nenhuma dessas conclusões é simples. E o mais interessante de tudo é que a ciência não está parada esperando a resposta cair do céu. Ela está ativa, pulsando com gente do mundo todo dedicada a esse enigma. Porque, no fundo, essa é uma das maiores virtudes da ciência. Ela não se contenta com o que já sabe. Quando algo não bate, quando os dados não fecham, ela questiona. E no caso da matéria escura, tudo ainda está em aberto. As pistas estão aí. Mas o que elas significam de verdade é isso que a gente ainda precisa descobrir. No fim, o universo continua guardando seus segredos mais profundos em silêncio. A matéria escura, real ou não, nos obriga a olhar além do que vemos, a questionar o que sabemos. E talvez, nessa busca, a gente acabe descobrindo não só o cosmos, mas também os limites da nossa própria compreensão. Universos paralelos, teoria do multiverso. Quais são as implicações filosóficas e, claro, científicas? Imagina o seguinte, você acorda um dia e tudo parece normal, mas aos poucos começa a perceber pequenas diferenças. O quadro na parede mudou de lugar. Uma lembrança que você tem com um amigo, ele diz que nunca aconteceu. E aí bate aquela sensação estranha, como se alguma coisa tivesse mudado na realidade. Mas você não sabe exatamente o que. Essa ideia de que pode existir uma realidade paralela, com pequenas ou grandes diferenças em relação à nossa, sempre mexeu com a cabeça das pessoas. Está presente em filmes, livros, séries, mas o mais maluco é que ela também começou a aparecer na física de verdade, né? Não é só ficção científica mais. Tem físico sério, com equação e tudo, falando que talvez o nosso universo não seja o único, que podem existir outros, talvez infinitos, coexistindo com o nosso, ou completamente isolados, cada um com suas próprias versões da realidade. E aí a gente começa a se perguntar, o que seria, afinal, um universo paralelo? É uma cópia exata do nosso, onde tudo acontece igual, mas com pequenas mudanças. É um lugar onde as leis da física são diferentes, onde o tempo anda ao contrário, onde a gravidade não existe, ou é simplesmente um outro universo, com outra estrutura, que não tem nenhuma conexão direta com a gente, mas que ainda assim faz parte de um todo maior. Essas perguntas ainda estão no campo da especulação, mas elas partem de uma inquietação real da física moderna. O nosso universo é tudo que existe ou é só um pedacinho de algo muito maior? E essa ideia não surgiu do nada. Ela começou a ganhar força à medida que os cientistas foram entendendo melhor como o nosso universo funciona. E quanto mais eles entendiam, mais perguntas surgiam, tipo, por que as constantes físicas têm exatamente os valores que têm? Por que o universo parece tão afinado para permitir vida? Se você muda um pouquinho a massa do elétron, por exemplo, ou a força da gravidade, o universo colapsa ou se torna totalmente estéril. Aí a galera começou a pensar, será que isso é coincidência? Ou será que existem muitos universos, cada um com um conjunto diferente de parâmetros, e a gente só está nesse aqui porque é o único onde a vida conseguiu surgir para fazer essa pergunta? A ideia de universos paralelos começou a sair dos filmes e entrou nos papers. E aí os físicos começaram a dar nomes, classificar, organizar as possibilidades. Mas antes de entrar nesses modelos específicos, tem que entender que só o conceito de que pode existir outro universo já muda completamente a forma como a gente enxerga a realidade. Porque até agora, tudo que a gente estudou, tudo que a gente tentou entender, sempre teve como base esse universo aqui. O espaço, o tempo, as leis da física, tudo partindo da ideia de que o universo é um só. Só que se existir mais de um, tudo muda. A realidade não é mais única. Ela vira um conjunto de possibilidades, uma coleção de existências. E aí a diferença entre
universos paralelos e realidades alternativas começa a importar, porque tem gente que confunde as duas coisas. Quando você fala de realidades alternativas, normalmente está falando de versões diferentes da mesma linha do tempo, como se você tivesse feito uma escolha diferente no passado e isso criasse um novo ramo da realidade. Já os universos paralelos podem ser completamente independentes. Não têm ligação causal com o nosso, não compartilham história nem origem. Podem ter surgido de uma outra flutuação quântica, de uma outra expansão cósmica. Podem existir em dimensões que a gente nem consegue imaginar. E quando a gente fala da estrutura do nosso universo, aí o papo fica ainda mais interessante. Porque o universo que a gente observa tem um horizonte, um limite, até onde a luz conseguiu viajar desde o Big Bang. Mas isso não significa que o universo termina ali. Pode ser que ele continue para além do que a gente pode ver. E, se continuar, ele pode ter regiões que nunca vão se comunicar com a nossa, que estão tão longe que seriam, na prática, outros universos. Aí a gente já começa a tocar na borda do multiverso. Mas mesmo antes de entrar nisso, só o fato de considerar que nosso universo pode não ser o único já é um salto gigantesco. Tudo isso mostra que a ideia de universos paralelos não é mais só um devaneio, é uma proposta que surge de perguntas reais, de limitações reais à nossa compreensão. E mesmo que a gente ainda não tenha como testar, ela continua sendo levada a sério porque toca numa das maiores questões de todas. O que é a realidade, afinal? A gente vive num universo, mas esse universo é tudo? Ou é só um entre muitos, numa vastidão que a gente mal começou a entender? Agora, quando a gente entra de vez nas teorias do multiverso, o negócio começa a sair completamente do que a gente está acostumado. Porque a ideia de múltiplos universos já é maluca por si só. Mas as formas como a física moderna propõe que eles podem existir é o que realmente vira o jogo. Não é uma teoria única, é um conjunto de propostas, cada uma vinda de um canto diferente da física, cada uma tentando explicar coisas específicas, mas que acabam apontando para esse mesmo destino final. O universo pode não ser o único. Uma das mais faladas é o multiverso inflacionário. Essa vem da teoria da inflação cósmica, que diz que logo depois do Big Bang o universo passou por um período de expansão extremamente rápida, tipo exponencial. E essa inflação, segundo alguns modelos, pode não ter acontecido de forma uniforme. Pode ser que diferentes regiões do espaço tenham inflado de formas diferentes, em momentos diferentes, criando bolhas isoladas. Cada uma dessas bolhas seria um universo próprio, com suas próprias leis físicas, seu próprio tempo, seu próprio espaço. Nosso universo seria só uma dessas bolhas, flutuando numa espécie de espuma cósmica, onde outras bolhas também existem, mas com realidades completamente diferentes. Isso aí é o chamado multiverso de nível I ou segunda, dependendo de como você categoriza. Aí vem uma proposta que é mais filosófica, mas também tem base na física quântica. A interpretação de muitos mundos. Isso vem direto do problema da medição na mecânica quântica. Porque no mundo quântico, uma partícula pode estar em mais de um estado ao mesmo tempo, tipo uma superposição. Só que quando a gente mede, ela colapsa para um estado só. E aí vem a pergunta: o que acontece com os outros estados que não foram escolhidos? Na interpretação de muitos mundos, todos eles continuam existindo, mas em universos paralelos, cada vez que uma escolha quântica é feita, o universo se divide em várias versões, cada uma seguindo um caminho diferente. Então, segundo essa ideia, a cada fração de segundo, o universo está se ramificando em incontáveis versões, cada uma com uma sequência diferente de acontecimentos. É um multiverso de nível terceiro, onde todas as possibilidades quânticas realmente acontecem, só que em universos distintos, e não para por aí. Tem também a ideia de multiverso baseado na própria matemática. Essa aqui é mais abstrata, mas tem gente que leva a sério. A proposta é que qualquer estrutura matemática consistente é de fato um universo real. Tipo, se as equações fazem sentido, então em algum lugar aquilo existe. É como se o universo fosse apenas uma entre infinitas soluções possíveis de uma equação gigante. E todas as outras soluções também fossem universos reais, com suas próprias realidades internas. Nesse caso, não existe um universo real acima dos outros,
mas sim uma coletânea infinita de realidades matematicamente possíveis. Outro ponto curioso é que algumas dessas propostas nem exigem que os outros universos estejam longe. Eles podem estar ao lado, mas em dimensões diferentes. Em algumas teorias da física de supercordas, o universo tem mais do que as 3 dimensões espaciais que a gente conhece. Pode ter 9, 10, até 11 dimensões espaciais, e nessas dimensões extras, que estariam compactadas, enroladas, escondidas num nível microscópico, poderiam existir universos completos, universos que compartilham o mesmo espaço que a gente, mas não interagem porque estão em outras dimensões. É como se fossem camadas de realidade empilhadas, uma em cima da outra, mas cada uma isolada da outra, vibrando em frequências diferentes. E o mais impressionante é que essas ideias, por mais bizarras que pareçam, não surgem do nada. Elas são consequência direta de teorias que funcionam muito bem em outras áreas. A inflação explica a homogeneidade do universo. A mecânica quântica explica o comportamento das partículas. A teoria das cordas busca unificar todas as forças fundamentais. E aí, no processo de tentar entender essas coisas, o multiverso aparece como uma consequência inevitável. Não é que os cientistas estão inventando universos paralelos porque é legal. É porque quando eles seguem as equações até o fim, esses universos aparecem. Agora, o grande problema disso tudo é que, por enquanto, nada disso é testável de forma direta. A gente não tem como observar outro universo. Não tem como ir até lá, nem como mandar sinal, nem como receber informação. Tudo que a gente tem são implicações teóricas, padrões nos dados que sugerem que talvez o universo seja maior do que a gente imagina. E isso cria um dilema enorme. A gente deve levar essas ideias a sério mesmo sem prova direta? Ou será que isso tudo é só matemática sofisticada sem conexão com a realidade? A resposta ainda não existe. Mas o fato de que diferentes áreas da física estão chegando no mesmo tipo de conclusão já é um sinal de que talvez, só talvez, a gente esteja começando a enxergar que a realidade é muito mais ampla do que qualquer um poderia imaginar. A ideia de que podem existir universos paralelos não mexe só com a física. Ela encosta num território muito mais profundo, que é o das implicações filosóficas e existenciais. Porque quando você começa a considerar seriamente que podem existir versões de você vivendo vidas diferentes, fazendo escolhas diferentes, com destinos completamente distintos, cara, isso abala tudo. A noção de identidade, de livre-arbítrio, de tempo, de realidade, tudo isso começa a escorregar entre os dedos, e é aí que o multiverso deixa de ser apenas um conceito físico e vira uma questão sobre quem somos e o que é real. Pensa o seguinte: se a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica estiver certa, então, para cada decisão sua, por menor que seja, o universo se divide. Você vai por um caminho e outra versão sua vai por outro. Se você acorda e toma café, existe uma versão sua que escolheu chá. Se você decide ligar para alguém, existe uma outra em que você não ligou. E isso não acontece só com você, mas com todo mundo, o tempo todo. O resultado é um número inimaginável de realidades, todas coexistindo, todas igualmente reais, com incontáveis versões de cada ser humano. Agora imagina o peso disso. Em uma dessas versões, talvez você nunca tenha nascido. Em outra, talvez você tenha seguido um sonho que aqui ficou para trás. O que isso diz sobre o valor das suas escolhas? Sobre quem você realmente é? E aí entra o dilema do livre-arbítrio. Porque se todas as possibilidades acontecem, então o que você escolhe não elimina as outras. Elas continuam só em outro universo. Isso faz parecer que a sua escolha não tem um peso final. É como se você não estivesse definindo nada, só se deslocando de uma linha para outra. Isso incomoda muita gente, porque dá uma sensação de que o controle é ilusório. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado que diz que essa multiplicidade mostra justamente o quanto a existência é rica, que todas as suas versões são você, e que você é a soma de todas elas, mesmo que só tenha consciência de uma. Outra implicação é sobre o conceito de realidade. Se existem múltiplos universos, todos reais, mas inacessíveis entre si, então o que define o real é o que você experimenta, ou é o que existe, independente da sua percepção? Isso é uma pergunta filosófica pesada, porque mexe com a própria definição de verdade. E
Em tempos onde o que é real já anda tão distorcido, essa discussão ganha ainda mais força. A ciência sempre tentou ser objetiva, mas quando entra nesse terreno do multiverso, ela é forçada a encarar questões que antes eram da alçada da filosofia, da metafísica. E tem mais, o multiverso também mexe com a noção de propósito, porque se existem infinitas versões de você, e se tudo que pode acontecer de fato acontece em algum universo, então qual que é o sentido de qualquer coisa? Para alguns, isso gera uma sensação de vazio, tipo, se tudo acontece, então nada importa. Mas para outros é o contrário. O fato de que essa sua versão, essa sua vida, está acontecendo agora, aqui, nesse universo específico, no meio de tantas outras possíveis, isso dá ainda mais valor para ela, porque ela foi a escolhida entre infinitas possibilidades. É como ganhar na loteria cósmica. E num plano ainda mais amplo, o multiverso também toca na questão da origem e do destino. Se existem outros universos, será que eles têm começo e fim? Será que eles se cruzam? Será que existe um princípio maior que rege todos eles? Uma consciência além do multiverso? Isso já beira o religioso, o espiritual. E aí você vê como uma teoria física pode desencadear uma avalanche de reflexões existenciais. Porque, no fundo, toda pergunta sobre o universo é também uma pergunta sobre nós mesmos. Quando a gente olha para o céu e se pergunta o que mais existe lá fora, no fundo a gente quer saber quem somos aqui dentro. E por fim tem uma questão prática. Se o multiverso existe, como é que a gente testa isso? Como se faz ciência com uma ideia que, por definição, coloca outras realidades fora do nosso alcance? A ciência precisa de teste, de previsão, de observação. Mas se os outros universos não interagem com o nosso, como saber que estão lá? Isso é um desafio tremendo. Porque se você não consegue testar, como diferenciar uma teoria científica de uma filosofia? Tem gente que acha que o multiverso escapa da ciência. Outros dizem que ele é uma consequência inevitável de teorias que já são testáveis. E por isso deve ser levado a sério. E no meio disso tudo a gente fica com uma ideia tão grandiosa quanto incômoda. A de que esse universo aqui pode ser só um entre muitos. E que entender isso talvez seja entender pela primeira vez o tamanho real da realidade. Se existirem outros universos, com outras versões de nós mesmos, outras leis, outros destinos, então a realidade é muito maior do que podemos imaginar. E mesmo sem provas definitivas, só o fato de cogitarmos essa possibilidade já mostra o quanto a nossa curiosidade é capaz de expandir o próprio universo, o fim da vida na Terra, eventos naturais de extinção, ameaças tecnológicas e humanas. Fale um pouco sobre a Terra, do jeito que a gente conhece hoje, cheio de vida, floresta, oceano, gente andando para lá e para cá. Isso aí é só um capítulo da história do planeta. Um capítulo que, olhando em escala geológica, é bem curto. Porque se tem uma coisa que a história da Terra já mostrou várias vezes é que a vida por aqui não é garantida. Ela é resistente, ela se adapta, mas também é frágil diante de certas forças. E a gente já viu esse filme antes. Não só uma, mas várias vezes a vida já chegou bem perto do fim algumas vezes e foi sempre a natureza em sua forma mais bruta que apertou o botão. A primeira grande extinção em massa aconteceu há mais de 440 milhões de anos. Nem existia bicho andando em terra firme ainda, era tudo no mar. E aí veio uma era do gelo causada provavelmente por uma queda brutal de dióxido de carbono na atmosfera que esfriou tudo. O nível do mar caiu, os habitats sumiram e quase 85% das espécies foram embora. Depois veio outra por volta de 370 milhões de anos atrás, no período Devoniano. Os oceanos estavam mudando, talvez por causa de atividade vulcânica ou queda de oxigênio na água. Muita vida marinha foi embora. Mais uma vez, foi a Terra quem decidiu, mas nenhuma dessas chega perto da chamada Grande Morte, que aconteceu há uns 252 milhões de anos. A extinção do Permiano-Triássico. Aquilo ali foi o verdadeiro reset da vida. Estima-se que 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres sumiram. O planeta ficou quase estéril. A causa, provavelmente uma combinação de erupções vulcânicas colossais na Sibéria, liberando uma quantidade absurda de CO2, aquecendo o planeta, acidificando os oceanos, destruindo cadeias alimentares. Um caos total
por milhões de anos. E mesmo assim, a vida deu um jeito de voltar. Depois veio a mais famosa, a que todo mundo conhece, a extinção dos dinossauros. Aquilo ali foi há uns 66 milhões de anos. Um asteroide de cerca de 10 quilômetros de diâmetro caiu onde hoje é a península de Yucatán, no México. A energia liberada foi maior que a de bilhões de bombas nucleares, incêndios globais, escuridão por anos por causa da poeira levantada, colapso climático, cadeia alimentar destruída. Os dinossauros não aviários foram junto com um monte de outras formas de vida. E só por causa disso é que os mamíferos, pequenos e peludos na época, conseguiram seu espaço. E eventualmente a gente apareceu. Esses eventos mostram uma coisa: a vida é forte, mas não é invencível. Existem mecanismos naturais que não dependem do ser humano, que têm o poder de apagar boa parte da vida num intervalo de tempo curtíssimo do ponto de vista geológico. E esses mecanismos ainda estão aí. Um supervulcão, como o que existe embaixo de Yellowstone, nos Estados Unidos, poderia causar um inverno vulcânico com queda de temperatura global, colheitas fracassadas, fome, colapso de civilizações. A chance dele explodir a qualquer momento é pequena, mas não é zero. E aí entra a ideia de que o maior perigo não é o que a gente sabe, é o que a gente não tem como prever com exatidão. Outro exemplo é o risco de impactos cósmicos. Existem milhares de asteroides e cometas cruzando o sistema solar. A maioria pequena e inofensiva, mas alguns grandes o suficiente para causar uma nova extinção. Existem programas de monitoramento, sim, telescópios dedicados a mapear esses corpos, mas a verdade é que ainda tem muito objeto lá fora que a gente não conhece. Um deles pode a qualquer momento estar vindo em nossa direção. E mesmo que a tecnologia avance, desviar um asteroide não é tarefa simples. Pode levar décadas de planejamento. O aviso tem que chegar com muita antecedência. E o tempo, esse senhor implacável, também vai fazendo seu trabalho. O Sol, que hoje aquece e sustenta toda a vida na Terra, não vai durar para sempre. Em bilhões de anos, ele vai se tornar uma gigante vermelha. Vai inchar, consumir Mercúrio, Vênus e talvez até a Terra. Antes disso, ele vai esquentar aos poucos e a zona habitável vai se afastar. Os oceanos vão evaporar, a vida vai sumir, o planeta vai virar um deserto estéril. Isso é garantido. Pode demorar bilhões de anos, mas é o fim natural e inevitável da habitabilidade da Terra. Então, por mais que a gente pense no fim da vida na Terra como algo distante ou ligado ao que o ser humano faz, a verdade é que o próprio planeta e o universo têm seus próprios ciclos, suas próprias armas, e eles já mostraram mais de uma vez que não tem piedade. A vida existe aqui hoje, mas o equilíbrio que permite isso é frágil. Frágil diante de uma rocha vinda do espaço, de um vulcão que resolve acordar ou de um sol que um dia vai nos abandonar. Agora, diferente das forças naturais que vêm de fora ou das entranhas da Terra, existe um outro tipo de ameaça que é mais recente, mais sutil e ao mesmo tempo potencialmente devastadora. A ameaça que vem da própria inteligência humana, porque o ser humano não é só uma espécie adaptativa, criativa, exploradora, ele também é destrutivo, imprevisível e muitas vezes incapaz de medir as consequências de suas criações. E quando essa capacidade tecnológica que a gente desenvolveu sai do controle, o risco não é mais só de um colapso local, é global, é total e pode acontecer sem aviso, sem tempo para resposta, por falha, acidente ou até por intenção. Uma das ameaças mais discutidas nos últimos anos é a inteligência artificial. A IA, do jeito que está evoluindo, não é mais só um algoritmo que recomenda vídeo ou traduz texto. Ela está entrando em áreas críticas, defesa, infraestrutura, comunicação, economia. O medo não é que uma IA vá acordar um dia e decidir dominar o mundo como nos filmes. O medo real é que ela seja mal programada, ou programada com objetivos que parecem inofensivos, mas que em escala se tornam catastróficos. Imagina uma IA com acesso a sistemas militares, fazendo cálculos e tomando decisões em milissegundos sem intervenção humana. Ou uma IA que, numa tentativa de otimizar a produção de energia, colapsa redes inteiras, gerando apagões, caos e perda de controle. O risco não é a IA ser má, é ela ser eficaz demais, fria demais, sem entender o contexto humano. E aí, claro, tem o velho fantasma da guerra nuclear. Desde que a primeira bomba explodiu no deserto de Nevada,
o mundo vive com essa sombra sobre a cabeça. Durante a Guerra Fria, teve um momento em que bastava um alerta falso para tudo ir pelos ares. E mesmo hoje, com tratados, com protocolos, com diplomacia, o arsenal ainda está lá, pronto para uso. São milhares de ogivas distribuídas em silos submarinos, aviões, e a lógica da dissuasão, aquela ideia de que ninguém ataca porque todo mundo perde, é uma corda bamba. Se uma guerra nuclear acontecer, mesmo que limitada, o impacto climático pode ser global. Um inverno nuclear, com fumaça cobrindo o céu, temperaturas caindo, colheitas falhando, cadeias alimentares ruindo. E isso sem falar da radiação, das mortes diretas, do colapso social. É um fim rápido, mas doloroso. E basta um erro de cálculo, um conflito mal resolvido, um governo instável. É tudo que separa a civilização do abismo, mas o que assusta ainda mais é o avanço da biotecnologia. Hoje, com ferramentas como CRISPR, a edição genética está cada vez mais acessível. Laboratórios pequenos, até caseiros, conseguem manipular DNA com relativa facilidade. E isso abre um cenário perigoso, porque da mesma forma que dá para curar doenças, dá para criar vírus. Vírus modificados, resistentes, altamente contagiosos. E se um desses escapar, ou pior, for criado com intenção de ataque, o estrago pode ser pior que qualquer pandemia natural. Uma doença artificial pode ser feita para ter um período de incubação longo, alta taxa de transmissão, baixa letalidade inicial, o suficiente para se espalhar antes de ser notada. Quando os sintomas surgem, já é tarde demais. E a gente viu com a Covid-19 o quanto o mundo é vulnerável a esse tipo de crise, mesmo com décadas de aviso. Além disso, tem uma outra ameaça que poucos consideram, mas que está cada vez mais presente: o colapso digital. A gente depende de sistemas conectados para absolutamente tudo. Alimentação, energia, transporte, saúde, segurança, tudo passa por redes. E essas redes são vulneráveis. Um ataque cibernético bem coordenado ou uma falha sistêmica pode derrubar não só um país, mas setores inteiros do planeta. O problema de confiar demais na tecnologia é que quando ela falha, o impacto não é mais isolado, é em cascata. E a gente já viu isso em escala pequena, ataques a bancos, a sistemas de energia, hospitais. Agora imagina isso acontecendo em larga escala, ao mesmo tempo com a intenção de destruir e não só de roubar. Todas essas ameaças têm uma coisa em comum: elas são criadas ou facilitadas por nós mesmos. A espécie que domina o planeta, que ergueu cidades, que chegou à Lua, é a mesma que carrega no bolso as ferramentas para destruir tudo. E diferente dos eventos naturais, que seguem ciclos, que têm ritmos geológicos, essas ameaças são rápidas. Um código executado, uma ordem dada, uma linha de programação errada. É tudo que precisa. E talvez o mais assustador seja perceber que quanto mais a tecnologia avança, mais o nosso controle sobre ela diminui. Porque a complexidade cresce mais rápido que a nossa capacidade de entender e prever. Então, o fim da vida na Terra pode não vir de um meteoro, nem do Sol se apagando. Pode vir de uma máquina, de uma decisão política, de uma sequência de cliques num sistema. Pode vir daquilo que a gente mais se orgulha, a nossa própria inteligência. Porque com grande poder, como sempre se diz, vem uma responsabilidade ainda maior. E o ser humano, pelo que a história mostra, ainda está longe de aprender a usar esse poder sem correr o risco de se autodestruir. O que talvez passe despercebido por muita gente é que o fim da vida na Terra pode não ser explosivo, imediato ou catastrófico de um jeito cinematográfico. Ele pode ser silencioso, lento e gradual. Um processo que já começou faz tempo e que vai corroendo a base da vida aos poucos, sem alarde. E esse tipo de ameaça não vem de fora, não depende de asteroide, de IA ou de bomba. Ele vem do nosso próprio jeito de viver, de consumir, de crescer. É o colapso ambiental e social causado por nós mesmos pelo modo como a gente trata o planeta, os recursos e uns aos outros. Não é o fim do mundo, é o fim do mundo como a gente conhece. A mudança climática, por exemplo, não é mais uma previsão, é uma realidade. Os oceanos estão aquecendo, o nível do mar está subindo, eventos extremos como secas, enchentes e ondas de calor estão se tornando cada vez mais frequentes. E tudo isso afeta diretamente a base da civilização: produção de alimentos, acesso à água, estabilidade econômica, o solo seca, o rio some, a colheita falha. E com isso vem
fome, migração, conflito. O clima se desequilibra e o efeito não é só ecológico, é social, político, global. Em algumas regiões, a vida vai ficando impossível. E quando grandes populações se movem em busca de sobrevivência, o mundo entra em colapso por causa de fronteiras, disputas, falta de preparo. A biodiversidade também está em queda livre. Espécies estão desaparecendo num ritmo 1000 vezes mais rápido do que o natural. E isso não é só triste ou simbólico, é perigoso, porque cada espécie tem um papel, um equilíbrio. A gente depende disso para tudo, para polinizar planta, para controlar praga, para reciclar nutrientes. Quando as peças desse sistema vão sumindo, a rede começa a se desfazer. E quando a rede desfaz, a gente desaba junto. O colapso ecológico não acontece de uma vez, mas quando você percebe que ele chegou, já não dá mais para voltar. Outro fator que pesa é a superpopulação. O planeta já está com mais de 8 bilhões de pessoas. E cada pessoa precisa comer, beber, morar, se aquecer. Cada pessoa consome energia, gera lixo, emite gases. O problema não é só a quantidade de gente, mas o desequilíbrio de consumo. Uma parte vive com tudo em excesso, enquanto outra mal tem o básico. A desigualdade se mistura com a escassez. Os recursos vão acabando e quem tem mais toma mais. Quem tem menos sobra menos ainda. E isso gera instabilidade. E num planeta instável, as chances de colapso aumentam exponencialmente. E aí a gente chega numa das ameaças mais traiçoeiras, o esgotamento dos recursos. A civilização moderna depende de minerais, de petróleo, de água doce, de fertilizante, de terra arável. Mas tudo isso tem limite. O petróleo barato, por exemplo, já passou do pico. Agora, o custo energético e ambiental para extrair o que sobrou é cada vez maior. E a agricultura que sustenta toda a base alimentar depende de um solo que está sendo degradado rapidamente, com uso intensivo, desmatamento, erosão. Chega uma hora que não cresce mais nada. E quando não tem comida, não tem sociedade que resista. O sistema em que a gente vive é baseado em crescimento infinito, mas num planeta com recursos finitos. Essa equação não fecha, e enquanto a lógica for essa de extrair cada vez mais, de produzir cada vez mais, de consumir cada vez mais, a gente vai acelerando rumo a um colapso inevitável. Só que não vai ser um colapso de uma hora para outra. Vai ser um desmoronamento lento, um enfraquecimento constante das estruturas. Os sistemas vão falhando aos poucos. Saúde, transporte, economia, segurança. Um pedaço de cada vez. E a vida, mesmo que continue, vai ficando cada vez mais difícil de sustentar. E o pior é que isso tudo acontece sob nossos olhos. Está nos relatórios, nas estatísticas, nas manchetes, mas é lento demais para causar pânico e rápido demais para ser ignorado. A gente se adapta à crise, acostuma com o absurdo. E isso é perigoso, porque quando o fim vem devagar, ninguém corre. Todo mundo segue em frente, achando que ainda dá tempo, mas chega um momento em que não dá mais, em que o colapso já passou do ponto de retorno. E aí o que resta é sobreviver no que sobrou. Num planeta exausto, fragmentado, aquecido, desequilibrado, um planeta onde a vida ainda existe, mas já não floresce. Esse fim, que não tem explosão, nem impacto, nem fumaça, é talvez o mais provável. É o fim causado pelo descuido, pelo excesso, pela negação. Um fim que já começou, mas que ainda pode ser desacelerado. A questão é se vamos notar a tempo, porque a natureza não negocia. E se a gente continuar fingindo que a conta não vai chegar, ela vai cobrar do jeito que sempre cobrou, com extinção, com desequilíbrio, com silêncio. O fim da vida na Terra pode vir num estrondo ou num sussurro, mas o que mais assusta é saber que parte dele já começou. Entre forças naturais, erros humanos e escolhas ignoradas, o tempo não para. E talvez a verdadeira pergunta não seja como vai acabar, mas quando vamos perceber